que não tem dotação orçamentária própria, suficiente para atender a demanda do país. Nós não temos verba carimbada. Mas isso tudo envolve a vontade política. E todos esses governos, 3 últimos governos que nós citamos ainda há pouco, eles foram vítimas de um sistema público de governos despreparados e foram maltratados. Os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, de forma respectiva, tiveram seus direitos tolhidos. A sociedade assistiu às maiores barbárias. E o que me surpreende é que o mal praticado pelas políticas de governo anteriormente, que ocasionou prisões arbitrárias e demais arbitrariedades, elas deveriam servir de exemplo para os governos modernos e atual, de que os erros do passado, doutor Flávio, eles não podem se repetir no presente. E a Polícia Judiciária brasileira hoje, em que pese esse esforço do governo, uma medida provisória como esta, que eu não conheço ainda, mas que vou conhecê-la, ela tem fomentado uma política que não atende à demanda da população. E tanto é verdade que todas as pesquisas, elas indicam a segurança pública como o maior gargalo que tem a administração pública do Brasil. Não tem recurso financeiro suficiente, não há preparação, não há qualificação, não há capacitação, não há condições e meios necessários para atender a demanda da sociedade. E isso nos surpreende, porque o mal do passado, ele deve ser o espelho para refletir as ações das políticas públicas do presente, mas ações boas, e não as mesmas ou piores ações que têm ocorrido neste país. Reconheço a importância, reconheço o trabalho árduo, profícuo dos policiais federais, dos policiais civis, dos policiais militares, da Polícia Rodoviária Federal, em defesa da sociedade. É um profissional, senador José Pimentel, é um profissional diferenciado dos demais funcionários públicos deste país, porque além da sua mão de obra, eles colocam em risco a própria vida e a vida dos seus semelhantes. Trabalham diuturnamente e verdadeiramente 24 horas por dia, porque em qualquer lugar, a qualquer momento que são chamados, eles estão prontos, são verdadeiros patriotas. Mas eu vejo que o governo federal está perdendo uma grande oportunidade. Eu tenho dito isso nos meus pronunciamentos. Eu sou defensor intransigente desde 1988, do advento da Constituinte. Já em 87, nós defendíamos neste país, quando eu percorri, junto com policiais civis, militares e policiais federais, a inserção do artigo 241 na Constituição Federal,
que nós pensávamos uma coisa e a coisa é outra. O que se denota em cores vivas é que os governos, eles não têm interesse em investirem na segurança pública. Esta que é a realidade. É só pegar os investimentos da segurança pública neste país nos últimos anos e a gente vai ver essa situação. Então, um quadro de insatisfação interna dos policiais civis, militares, federais, ele é justificável, ele é plausível. Quero concluir, deputado. 15 minutos o senhor já está falando, mas pode concluir. Senhor presidente, se Vossa Excelência quiser, eu silencio. Não, só pode concluir, só para lhe avisar o tempo, né? Porque a matéria, senhor presidente, eu tomei conhecimento hoje da minha designação. A matéria, ela é importantíssima para o Brasil. Não, mas... Eu, antes de ser político, eu sou técnico, conheço de forma quase que há muitos anos. Não quero entrar nesse campo. Eu gostaria que Vossa Excelência tivesse um pouco de paciência comigo e me desse o direito de eu colocar o que eu pretendo colocar aqui nessa sessão, para ver se a gente aproveita alguma coisa, porque essa comissão ela é fundamental para o Brasil. Eu só queria esclarecer, então, Vossa Excelência, que nós estamos debatendo a medida provisória 650, que trata do aumento salarial e da definição da carreira de curso única. Superior, não, uma carreira única, carreira dos agentes de polícia da Polícia Federal. E os policiais civis do Distrito Federal estão apresentando uma emenda de interesse deles também a esta emenda. E já tiveram aqui todas as categorias possíveis, 14 entidades já debateram, colocando as suas posições, um a favor, outro contra, com emendas, enfim. Então, o debate nosso dos deputados, né, ele será feito, essa é a primeira sessão, ainda não tem valor de votação, né? Nós vamos ter depois a nossa reunião dos deputados. Das audiências públicas, vai haver novas audiências públicas. Vai ver entre nós, os deputados, e, claro, quem quiser participar, obviamente, os cidadãos interessados. Então, só para concluir, entendi a posição. Pois bem, então nós temos um interesse em juntar, porque hoje eu vejo a Polícia Judiciária brasileira, ela dividida. Mas ela não está dividida por culpa dos agentes. Ela não está dividida por culpa dos peritos. Ela não está dividida por culpa dos delegados. Ela está dividida por culpa dos governos. Dos governos. E eu fico triste porque eu vejo, a minha vida inteira, eu dediquei em defesa de uma polícia judiciária, um sistema de segurança eficiente. E eu fico triste quando eu vejo essa situação, porque eu acho que nós podemos aproveitar a oportunidade para a gente mudar esse quadro. Quem tem interesse na polícia judiciária dividida neste país? Eu tenho dito sempre que a pergunta, quando se faz num local de morte violenta, não é quem matou aquele cadáver, quem tirou a vida, mas é quem tem interesse naquela morte. Por isso e outras razões, eu vou me reservar o direito de me colocar no momento oportuno, com mais profundidade, em defesa de uma polícia judiciária forte, de uma polícia judiciária independente e unida, porque um corpo não pode andar sem as suas pernas. E eu reconheço a importância da perícia, dos agentes, eu reconheço a importância dos delegados e eu sei o que está por trás, muitas das vezes, de algumas ações que, no momento certo, no decorrer, nós vamos colocar. E eu quero aproveitar para parabenizar delegados, peritos e agentes de polícia.
Deputado Lorival Mendes, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Seja bem-vindo à comissão. Vossa Excelência foi designado, foi publicado agora recentemente, foi no dia 4 só. Então, muito obrigado pela sua participação. É só o começo, é a segunda, a primeira foi de instalação, essa é a primeira com audiência pública. Então, Vossa Excelência é bem-vinda pela sua experiência, pelo seu conteúdo na matéria. Deputado Ronaldo Fonseca, com a palavra. Senhor presidente, deputado Ronaldo Benedetti, esse nome é bom, Ronaldo Benedetti. Faltou na Copa, faltou na seleção brasileira. Se tivesse, com certeza o resultado seria outro. Seria outro. É só ver os 3 times da Catarina. Cumprimentar também o relator, senador José Pimentel, cumprimentar os demais expositores, cumprimentar a todos que estão presentes aqui nesta audiência pública. Primeiro, informar que o meu partido deve estar me indicando como membro desta comissão especial, mista, né, de deputados e senadores. E quero também cumprimentar a Polícia Federal pelo empenho, pelo trabalho, por tudo que foi construído para que chegássemos a esta medida provisória. Méritos, sem dúvida nenhuma, para a Polícia Federal, que debateu, trabalhou por muito tempo para que chegássemos a esta medida provisória. Eu queria apenas também, senhor presidente, dizer que eu sou autor de 3 emendas nesta medida provisória, e esses dias eu levei um susto quando eu abri o meu Twitter e comecei a receber uns recados dos meus amigos da Polícia Federal. E eu não entendi, eu falei, gente, eu estou apanhando, por que será mesmo que eu estou apanhando? E todo dia eu abro lá, tem uma lista que o deputado Ronaldo Fonseca é contra a modernização da Polícia Federal e tal. Eu falei, meu Deus do céu, mas será que eu sou esse monstro mesmo? Será que eu... então, mas parabéns, é isso mesmo, tem que... Não estou reclamando não, viu? Eu tenho que apanhar mesmo. Político não pode reclamar quando apanha, não. Mas veja, mas eu não me considero esse monstro, não. Eu não me considero um cidadão que é contrário à segurança pública do Brasil. Eu não me considero também opositor à Polícia Federal. Não. Eu estou apenas dando voz a um acordo tácito feito entre as instituições que representam a Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Apenas isso. Então, estou colocando esta emenda na MP 350 para favorecermos os nossos agentes de Polícia Civil, os papiloscopistas e escrivães, para terem direito também dos benefícios da carreira de nível superior. Entendo que isso é um acordo que já foi feito, inclusive eu estou apenas sendo um instrumento para isto. E a segunda é dar o direito da carreira jurídica para os delegados de Polícia Civil. Que eu acho que aí é o que está mais ou menos, eu percebi, acho que os 300 estão aí, então agora eu estou me identificando. Mas eu entendo que, eu acredito que esta audiência pública ela era boa muito para isto também, né, para a gente acertar as diferenças, mas como a Polícia Federal é uma polícia muito bem preparada, os agentes da Polícia Federal também muito bem preparados, com certeza eles saberão entender que a segurança pública no Brasil está acima de qualquer paixão, acima de qualquer questão. Entendo que a presença da carreira jurídica dos delegados nesta MP faz justiça também com uma categoria muito importante para a segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Queria passar, então, a palavra ao relator, para depois nós podermos encerrar esta audiência pública. Senhor presidente, senhores congressistas, nossos convidados, e são muitos, esta sala não os comportou, tivemos que acomodar uma outra parcela numa sala aqui ao lado. A gente pede desculpa àqueles que tiveram que ficar na sala suporte, porque as dependências do Senado Federal são menores do que as dependências da Câmara Federal. E lá são 513, aqui nós somos apenas 81. E esse desenho de prédio, que foi feito nos anos 60, tinha uma determinada visão dos espaços. Essa cidade foi projetada para 500 mil pessoas. Estamos ultrapassando 2,5 milhões, em torno disso. Vocês que são da segurança pública
Vocês conhecem isso mais do que nós. Quero, senhor presidente, registrar a forma como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos. Na reunião de instalação, lá em julho, Vossa Excelência já informava, quando assinou, foi o primeiro a assinar a lista de presença. Eu pensava que ia ser o primeiro, não foi o segundo. Você chegou, deixa eu chamar de você, um pouco mais jovem, nosso deputado. Ali já dizia da necessidade da realização de audiências públicas. Foram 14 entidades que aqui estiveram fazendo esse debate. Essa medida provisória foi editada no dia 1º de julho, portanto, já estamos há um mês e pouco. Durante o período foram apresentadas 42 emendas que é resultado de um debate já acumulado nas instituições, nas corporações, aqui no Congresso Nacional. E nós temos que ter clareza de que tem determinados pontos, determinadas matérias que são privativas do Executivo. Está na Constituição cidadã. Nós podemos até extrapolar, mas em seguida nós sabemos a consequência. É a declaração de inconstitucionalidade. A consultoria, a CCJ da Câmara, muito eficiente. A consultoria, a CCJ do Senado Federal, muito eficiente. Eles sempre emitem os pareceres. É evidente que, às vezes, tanto o plenário da Câmara como o plenário do Senado extrapola algumas margens ali, dentro do possível, mas com esse cuidado, para que o nosso trabalho não seja depois rejeitado pelo Poder Judiciário, que a frustração é dupla, porque as pessoas entendem que foram enganadas. Nós já estamos aguardando esta reunião. Quero aqui registrar de que as intervenções, elas se somam no sentido da importância da medida provisória. E um ou outro propõe algo mais, mas ninguém é contra a medida provisória. Isso já dá um conforto grande ao relator, ao presidente, aos membros da comissão. Nós temos que ter uma segunda preocupação, são os prazos. O prazo máximo de vigência de uma medida provisória é de 120 dias. Quem fixou esse prazo fomos nós no Congresso Nacional. Portanto, ela foi editada no dia 1º e a sua validade vai até 28 de outubro. Como nós não tivemos recesso parlamentar, o prazo foi encurtado em 15 dias. Ela deveria ir até a metade de novembro. Por conta disso, o prazo foi encurtado para 28 de outubro. Isso, senhor presidente, traz algumas preocupações, porque nós, desde o dia 17 de julho, estamos trabalhando no chamado esforço concentrado. Ontem e hoje, depois de 17 de julho, foi o primeiro esforço concentrado da Câmara e do Senado. Estive aqui a pedido do nosso presidente, dialogando com a mesa da Câmara e a mesa do Senado, para que eles pudessem nos informar a data do próximo esforço concentrado que vamos ter. O que as duas mesas informam é de que os presidentes da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal vão se reunir de hoje para amanhã e fixar essa data, porque a intenção do nobre presidente já era designar hoje e aqui a data para que este relator apresente o seu parecer. Eu quero registrar que na primeira oportunidade que tiver, no primeiro dia, este relator estará com o seu parecer concluído para ser lido, discutido e aprovado. Mas precisamos estar atentos para esses prazos. Nós precisávamos da votação do PLN 5. Ele estava na pauta do Congresso Nacional de ontem e na pauta da Comissão Mista do Orçamento.
a Comissão Mista do Orçamento deliberou aprovando. Ele poderia ter ido direto para o plenário do Congresso, porque a pedido do nosso presidente dessa comissão, a pedido do presidente da Câmara e a pedido do presidente do Senado, é que nós deveríamos votar na primeira sessão do Congresso Nacional. Essa sessão foi chamada para ontem. No entanto, tanto a Câmara como o Senado priorizaram uma série de matérias. A sessão do Senado terminou às 22h30, da Câmara não foi diferente. Com isso, não realizamos a sessão do Congresso Nacional. Nós pudemos, aqui na comissão, aprovar o parecer antes de aprovar o PLN 5. O ideal era aprovar primeiro o PLN 5 e, em seguida, aprovar o parecer na comissão. Mas, como os prazos estão ficando curtos, nós pudemos votar o parecer na comissão e, em seguida, encaminhar para a Câmara. E, nesse período, votar no plenário do Congresso Nacional o PLN 5. E aí fazer o ajuste na Câmara para, quando chegar na sessão do Senado Federal, já estar com as duas matérias ajustadas. Nosso presidente, esse será um esforço de Vossa Excelência, dos nossos pares na Câmara Federal e também do presidente do Senado Federal, e este relator vai ajudar nessas tratativas. Mas nós precisamos, presidente, estar atento para esses passos, esses procedimentos. Ontem, nós tivemos um diálogo com o presidente Renan Calheiros sobre a sessão, e ele adiantava: nós só podemos deliberar sobre essa data de comum acordo, para que possamos votar matéria como essa, porque precisa ter a presença de 8 deputados federais e de 8 senadores. Essa sessão de hoje não era necessário ter a assinatura dos 8 senadores e dos 8 deputados federais. E na primeira reunião que nós fizemos, como o presidente já informou, nós vamos aprovar a ata e referendar tudo o que aqui foi feito. E nesse esforço de celeridade, o nosso presidente já foi recebendo aqui o conjunto de notas técnicas, de pareceres, de ofícios, e já despachou. O normal era, em seguida, fazer o tombamento aqui e mandar ao gabinete para ele despachar. Mas, preocupado com o prazo, para que o relator possa ir trabalhando, ele já fez de próprio punho aqui, vocês viram aqui, ele já despachando, demonstrando o seu compromisso, que sempre foi inerente no seu exercício de parlamentar. E, para finalizar, eu quero registrar de que você tem um conjunto de demandas para determinados temas, e na questão da segurança pública da Polícia Federal não é diferente, mas você também não vai conseguir resolver tudo de um único momento. Então, é importante que aqueles temas que vão sendo consenso entre os atores sociais, e aqui eu tive o cuidado de ir anotando, fazendo já um extrato para poder facilitar o trabalho, isso a gente encaminha. Aquilo que tem divergência, no que for possível avançar, nós avançaremos. O que não for, continua na agenda das entidades, dos governos e do Congresso Nacional em debate. E é por isso que tanto o documento repassado pelo governo do Distrito Federal e a direção da Polícia Civil do Distrito Federal fala de um grupo de trabalho. Ou seja, chegamos até aqui e estamos trabalhando os demais. Isso é muito bom, porque dá continuidade. Tanto, e a nossa Polícia Federal também não é diferente. Eles têm um grupo de trabalho, não é isso? Em que discute os vários temas, com a participação do Planejamento, do Ministério da Justiça. Chegaram a um acordo em que vem, através dessa medida provisória. É o ideal, eu diria, foi o possível até aqui. O ideal nós vamos construir, até porque, se nós voltarmos a 200 anos atrás,
O Brasil era um país escravocrata, apenas 2% sabia ler e escrever, 98% da sociedade brasileira, no início do século XIX, não sabia escrever e nem ler. 1/3 da população era escrava, e em 200 anos, nesse período, nós construímos uma nação, que é a 5ª população do planeta. Como vocês sabem, no mundo só existem 4 países que têm uma população superior à brasileira. Nós somos a 7ª potência econômica do planeta. E o nosso processo de industrialização é da Segunda Grande Guerra para cá. É após 1930, quando teve a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que vocês sabem mais do que eu, e a nossa commodity, que era o café, quebrou. Ao quebrar, e o nosso café também, tivemos a necessidade de redirecionar a nossa economia. E este país, ele hoje tem uma das maiores reservas em moeda do mundo e que em 2002 estava quebrado. Ele foi ao Fundo Monetário Internacional porque não conseguia fechar suas contas. Portanto, esse é um debate de uma nação que se planeja, se estrutura para que possamos, no dia de amanhã, ter um país ideal em que todos nós possamos dizer que teremos uma qualidade de vida muito melhor. É por isso, senhor presidente, a indignação de alguns parlamentares, quando faz o discurso, a gente compreende, é perfeito, mas nós temos que trabalhar com aquilo que é consenso, para que possa ser aprovado na Câmara, em seguida no Senado e a sanção. E as outras matérias continuam na agenda, com todos nós discutindo, nos grupos de trabalho e aqui no Congresso Nacional, nas audiências públicas, nos debates, na participação direta com nossos deputados e senadores na construção desse grande projeto. Por isso, senhor presidente, eu fico muito feliz com a iniciativa de Vossa Excelência de propor uma reunião dessa qualidade que dá tranquilidade ao relator para poder construir o seu parecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, eu gostaria de tecer algumas considerações em relação do que nós estamos discutindo. Hoje aqui deu para ver 2 etapas do que nós temos para encarar na Câmara dos Deputados, no Senado, na comissão mista. Nós temos uma questão da Polícia Federal, que é a questão dos agentes e a questão dos delegados de Polícia Federal, que não concordam com determinadas palavras e consequências futuras em relação ao que está no conteúdo da medida provisória. Os delegados e policiais civis, a Polícia Civil do Distrito Federal, têm interesse numa emenda na medida provisória que os contemple também. Basicamente, eu acho que foi isso que nós discutimos aqui hoje, para a gente concluir a nossa audiência pública. Dizer que essa questão do Distrito Federal me parece, talvez, um pouco mais simples, né? É inclusão de emenda, enfim, me parece que não há, nem entre delegados, nem entre agentes, não há nenhum contraponto, nenhuma disputa. Então, nesse aspecto, eu acho que a audiência pública foi boa para a gente estar, nesse aspecto, esclarecido, eu acho que está em consenso. Salvo o melhor juízo. Nem no governo, né? No governo do Distrito Federal. Em relação à questão da medida provisória em relação aos agentes, né, deu para observar que há um antagonismo aí, né, entre interesse de delegados e agentes. O que nós temos que buscar, eu acho que na fala aqui do Gaúcho, aí, né, que eu penso, e eu acho que a gente tem que buscar, primeiro de tudo, uma conciliação. Nós não podemos viver em corporações fundamentais, né, que o Brasil, eu fui secretário de Segurança Pública em Santa Catarina há 6 anos, e eu sempre defendi a polícia, porque todo mundo acha que o problema da segurança pública é da polícia. Não é. A polícia é a solução da segurança pública, mas é uma das soluções, né? Nós temos que travar no Brasil um grande programa em relação à segurança pública, que é o que nós já temos, que é bom. O exemplo aqui é a Polícia Civil, Polícia Militar, né? Essas polícias são boas, excelentes. A Polícia Federal é uma referência para o país, né? Seja aí agentes, delegados, ninguém lá fora, o cidadão nem sabe o que é agente, o que é delegado, para eles é tudo igual. O que sabe é que tem uma boa imagem da Polícia Federal, nota 10 por brasileiro. Essa é a imagem que eu tenho da Polícia Federal.
como deputado, como político, e como a gente vê o cidadão com esta visão da Polícia Federal. Portanto, essas questões corporativas, nós não podemos deixar que isso crie uma luta intestina que prejudique o resultado dos trabalhos. Teve aqui o representante, não sei se já foi embora, da Polícia Federal, do diretor-geral, está aqui o Ministério do Planejamento, mas principalmente o diretor da Polícia Federal. Acho que é fundamental que se busque aquilo que o Gaúcho falou. Busque conciliação. Acho que a gente tem que travar uma união fraterna. Eu sei o que é polícia, fui secretário, e sei o que é quando consegui, acho que consegui isso, a gente juntar a Polícia Civil bem entre agentes e delegados, mas quando vai para uma operação, a polícia, né, ela vai junto, só tem, no meio de um tiroteio, só tem os dois, delegados, agentes, só os colegas para se protegerem. Porque o outro lado de lá é um lado do crime, de bandidos, e todos devem estar no mesmo lado, porque precisam se proteger. Nós não podemos viver um clima de insegurança dentro da categoria, né? Eu era secretário de Segurança e nós tínhamos alguns psicólogos dentro da estrutura da Polícia Civil. Eu determinei que os da capital fossem todos para a Academia da Polícia Civil para atender os policiais. Nós tínhamos problemas, né, de todas as óticas, aqui foi falado em suicídios, enfim, foi colocado em relação a... E eu perguntei, depois de 2, 3 meses de trabalho, para as psicólogas, e elas me responderam. Eu perguntava, mas o policial que está na rua, muito medo de bandido, essa criminalidade? Não tem nenhum policial com problema de bandido, de confronto com a bandidagem. Nenhum. Os problemas são dos assuntos internos. Medo de processo, porque a única atividade profissional que eu conheço que sai de casa ou para receber um tiro ou para receber um processo é o policial. Não existe outra. Todos os dias risco de vida ou risco de perder a função. E aí esse clima, eu sempre dizia, o policial pode até se exceder, pode errar. Eu só não defendo, eu sou advogado por formação, eu serei o advogado do policial. Claro que no caso de corrupção, aí a gente não pode, não tem moral para fazer uma defesa. Agora, para fazer a defesa do policial, que ele pode acertar, ele pode errar, ele pode estar num tiroteio, atirar um outro, às vezes um colega, né? Eu salvei a vida uma vez de um delegado, eu cobrava dele que usasse colete, cobrava, até que um dia ele era do DEIC, um dia ele resolveu usar e recebeu uma rajada de metralhadora numa blitz, estava junto com os agentes, e lembrou de mim na hora. O tiro pegou, né, mais ou menos na altura da barriga, no colete. Ele disse, lembrei do senhor na hora. Ele não tinha um hábito, era uma coisa que não tinha, mas eu quero dizer a vocês que só quem conviveu com vocês, né, sabe da importância de vocês. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num curso, na verdade, em São Paulo, não é no Rio, em São Paulo, no MBA, tinha 3.000 empresários do Brasil inteiro fazendo um curso de administração, e um cidadão criciumense, da minha cidade, eu sou de Criciúma, disse, olha, o senhor é secretário, né? Sou filho do advogado tal, sou conhecido, não deixa a polícia de Santa Catarina perder a imagem boa que tem. Porque quando a gente olha o policial de Santa Catarina, a gente tem confiança. E o cidadão quer olhar para o policial e ter confiança, né? Pior é quando ele olhar para o policial e não tem mais confiança. Porque o Estado, o policial é a lei, né? O americano diz, lá vem o homem da lei, é quem faz cumprir a lei. E nós fazemos as leis, mas quem garante o cumprimento são vocês. O juiz aplica o direito, mas quem faz cumprir a lei para não virar um caos, para não virar uma baderna, é a polícia, ela que mantém a ordem, mantém a disciplina de uma cidade, de um país, de uma cidade, de um estado, enfim, de uma sociedade. Então, nós confiamos muito em vocês. Nós, aqui na nossa condição, nós temos que procurar conciliar, buscar conciliação, buscar a harmonia. E que eu queria pedir aqui para o diretor-geral da Polícia Federal que nos ajudasse, né? Acho que a missão dele, principalmente da corporação, do Ministério da Justiça, que levasse ao Ministério da Justiça, que buscasse chamar, nós vamos ter tempo, até o dia, acho que é começo de setembro. A previsão na segunda semana de setembro. Segunda semana de setembro. Então, nós temos este período aí
de boa vontade, daqueles, né, homens e mulheres de boa vontade, para chamar as categorias, buscar entendimento, porque aqui na Câmara dos Deputados a coisa mais difícil do mundo é passar o que não tem consenso. Se a gente buscar consenso, vocês trouxerem prontinho na nossa mão, ó, nós nos entendemos assim, isso passa como uma luva. É ou não é? Facilita o nosso trabalho. Seria fazer o nosso trabalho rio abaixo, né? Atravessar um rio, atravessar uma canoa de rio abaixo é só remar um pouquinho só pela direção que tem que ir. Agora, atravessar de canoa rio acima é difícil. Aí fica o nosso trabalho também com muita dificuldade, porque ninguém quer confronto de categoria. Imagina que... A previsão é 9 e 10 de setembro. 9 e 10 de setembro. A previsão. Então, teria tempo aí, né, os órgãos de governo que estão aqui, não sei se tem alguém da direção da Polícia Federal ainda ficou aqui. Você está aqui ainda o representante? Delano, que é o coordenador. Delano. Mas era importante que eu aproveitasse, depois nós vamos fazer uma recomendação, né, para que a gente buscasse o diálogo. A gente tem que, dizia o nosso ex-governador, senador Luiz Henrique da Silveira, a gente quer buscar um acordo, tem que ficar rouco de tanto ouvir e tem que ter paciência para ouvir, conversar, dialogar, né? O diálogo é a melhor solução para qualquer pensamento, qualquer conflito, com qualquer contraponto entre partes. Nós temos esta consciência e queremos a melhor solução para todos, né? Que a gente busque e que cada um entenda que às vezes a melhor forma da gente avançar é o entendimento. E a gente tem certeza que vai avançar muito. Talvez essa medida provisória seja um ponto de partida para entendimentos futuros que a gente precisa ter, construir uma relação boa, muito fraternal e de ação, cada vez mais, potencializar as ações das polícias, estarem unidas, trabalhando em conjunto, porque o inimigo não está entre vocês, o inimigo está lá fora. Nós precisamos combater o crime, precisamos trabalhar a sociedade com a parte que vocês são, que é a repressão, né, que é a proteção do cidadão. Precisamos fazer prevenção ao uso de drogas, que vai eliminar muito o nosso trabalho, nos poupar de muito trabalho da polícia. E redução de danos, tirando drogados das ruas, em internações, em programas que o governo está fazendo, mas precisa avançar muito mais. E nesses 3 pontos, né, de educação integral na área de prevenção, nós teríamos menos ações, menos trabalho para a polícia, porque a sociedade pensa que a polícia é responsável pela criminalidade. A polícia é consequência. Quem faz a criminalidade, quem faz aumentar a criminalidade é a própria estrutura da sociedade. E a polícia tem um papel de fazer a sua ação, investigar o crime. E quanto menor crime, menos crime houver, mais efetiva será a polícia. Não adianta dar um trabalho impossível de realizar para a polícia, né, se ela não consegue dar conta de todas as suas demandas, porque a sociedade não contém a ação criminosa no país. Então, uma parte da segurança é a polícia, e essa parte nós temos que cuidar bem. Mas, para cuidar bem, a gente precisa ter ela unida em um pensamento, buscando, né, depor as armas, no sentido figurado, obviamente, mas a gente está unidos, de braços dados, hermanados, buscando soluções para as categorias que existem dentro das instituições policiais, e a gente buscar o objetivo comum, que é a segurança e a proteção do cidadão brasileiro. Com isso, eu encerro esta sessão e vamos esperando uma nova sessão entre o dia 9 e 10, onde estará... É indicativo. Indicativo, mas a data que for marcada. E, nesse período, repito, espero que tenha uma ação de conciliação para a gente buscar a solução, e no dia 9 e 10, dia que formos votar, já isso está resolvido e a gente não perder nenhum minuto de tempo. Uma boa tarde, muito obrigado pela presença de todos.